você, homem, quando foi a última vez que você fez alguma coisa pela sua saúde? Novembro Azul é o mês da prevenção do câncer de próstata. É o momento de refletirmos sobre os tratamentos e o que é necessário. Esse é o tema de hoje do podcast Superando os Desafios Afetivos. Eu sou Iraci Campos e estou recebendo hoje a médica cirurgiã especialista em transplante renal e robótica, a doutora Eugênia Perpignan. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Muito obrigada, Iraci, pelo convite. Para mim é uma enorme alegria estar aqui compartilhando com você e falando sobre esse tema tão importante, que é a saúde masculina. Pois é, os homens são um tantinho quanto complicados, né? Para sair, para ir para uma festa, jogar um futebol, fazer alguma coisa, primeiro, para tomar conta da sua saúde, só quando é empurrado. Para fazer um exame de prevenção para o câncer de próstata, ele é extremamente preconceituoso. Como isso e como trazer esse despertamento? Quais são as complicações quando a pessoa não faz a prevenção? Como que é que trabalha isso? Então, Novembro Azul foi uma campanha que foi iniciada na Austrália e posteriormente veio para o Brasil. Precisamente com a intenção de incentivar a população masculina de cuidar da saúde. Porque quando a gente fala de cuidar da saúde, a gente está falando assim, de cuidar da saúde mental, de cuidar da saúde física. E, bom, esse mês aborda a parte do câncer de próstata, que é fundamental. E tem várias estatísticas interessantes. Por exemplo, sabia você que os homens vivem 7 anos menos que as mulheres? Por falta de se cuidar. Por exemplo. E aí, esses cuidados, a gente peca, ou eles pecam também, e a gente da saúde, em fazer cuidados como atividade física, esporte, boa alimentação, que são medidas que são usadas para prevenir doenças como AVC e doença coronariana, infarto, entre outras. E aí tem as doenças malignas, entre essas o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum nos homens e a segunda causa de mortalidade também na população masculina. Então, é fundamental. Pois é, e é divulgado somente uma vez no ano, porque foi estabelecido o Novembro Azul. Mas aí eles lembram, né? Liga Lé com Cré, preciso. Mas preconceito ainda é muito grande de ir a um urologista, buscar esse tratamento, buscar antes do tratamento os exames, né? São exames, como é que fala? De imagens. Quais os exames que se usam para prevenção? Então, para câncer de próstata, são 2 exames muito simples. O primeiro é o PSA, que é um exame de sangue, o antígeno prostático benigno, e o segundo é o toque retal, que é onde existe o preconceito. É onde todo mundo não quer ir no urologista só de pensar no toque retal. E é importante fazer os dois em conjunto, porque só o exame de sangue não consegue detectar câncer de próstata. Até 20% dos pacientes que têm um PSA normal para a idade, eles podem ter câncer de próstata. Então, o exame físico é fundamental. No exame físico, o urologista consegue detectar alterações na próstata, principalmente nódulos, que precisariam de estudos, por exemplo, ressonância magnética ou uma biópsia. E aí, esses estudos contribuiriam ao diagnóstico de câncer de próstata. E a importância de tudo isso é porque a detecção precoce dessa neoplasia aumenta as chances de cura. Então, é fundamental. Com certeza, porque ainda tem muito
aquela frase, olha só, quem procura acha. Então, eu prefiro não fazer nada, porque assim ele acha que não vai ter nada. Quer dizer, vai ter, sim, se tiver que ter, vai ter. O fato dele não procurar faz que quando apresentar algum sintoma, alguma coisa, aquilo já está muito alastrado. Então, a dificuldade de tratamento é muito grande, não é isso? Isso mesmo. E aqui entra uma questão que é o tempo. É fundamental, porque a idade é o principal fator de risco. Então, todos os homens acima de 50 anos, eles precisam ir no urologista. Entre 40 e 45, se tiver algum antecedente familiar de câncer de próstata, outras neoplasia como mama. Isso por quê? Porque quando a doença está localizada na próstata, é possível abordar essa doença com intenção de cura. E essa abordagem, às vezes, dependendo do tipo de doença, porque o câncer de próstata, eu acostumo falar com os pacientes que pode ser comparado com uma lebre e uma tartaruga. Então, a tartaruga, aquela neoplasia do bem, ela vai devagarzinho. E aí, neles, às vezes, a gente consegue fazer uma vigilância ativa, sem necessidade de cirurgia, outros tratamentos como radioterapia e quimioterapia. Outro, pelo contrário, é tipo uma lebre. Ele anda mais rápido. E esses dados a gente consegue obter com o resultado da biópsia e outros parâmetros que são avaliados de forma individualizada em cada paciente. E aí a importância disso é que quando a gente trata, a gente consegue dar pelo menos uma chance a esse paciente de cura. Evitar que essa neoplasia seja espalhada pelo corpo inteiro, que é o que a gente chama de metástase. Então, é muito triste quando chega o paciente com dor nas costas, só que a dor nas costas é a metástase do tumor de próstata que ele não viu lá atrás, 10 anos atrás, quando iniciou a doença. Meu Deus do céu. E aí, o convite é para todo mundo ser avaliado pelo urologista, perder o medo, sair desse preconceito, esse paradigma do super-homem que não precisa de ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda. E os urologistas estamos aqui para resolver dúvidas, responder as perguntas, até porque quando o tumor é tratado, a cirurgia, quando é possível, inclusive a radioterapia, a quimioterapia, tem efeitos colaterais. Mas, pensando nos efeitos colaterais, o que é melhor? Efeitos colaterais ou uma doença avançada que pode finalizar com a vida? Com certeza, porque quando a gente fala de efeitos colaterais, é porque você está tomando alguma coisa que está te beneficiando, te fazendo sim muito bem, porque está te tratando. O efeito colateral é um detalhe. Então, a pessoa reclama porque ela não quer ter efeito colateral. Agora, não é a mesma coisa da pessoa que tem, muitas vezes, um problema com o estômago, com o fígado, alimentar, e ele passa quase que uma vida inteira passando mal com coisas que ele come, com coisas que ele vive, fazendo controle, tomando medicação, mas ele não fez quimioterapia. Aquilo ali é um problema que ele vai passar a vida inteira e ele vai aprender o quê? Se adaptar, controlar, né? Ele vai conseguindo trabalhar tudo isso. E o efeito colateral é a mesma coisa. Você vai aprender a se adaptar, a controlar, a trabalhar, desde que você receba com alegria a medicação que você está tomando e dizendo, ela está me penetrando para me fazer bem, para me tratar. É isso aí. Na atualidade, como tratamento cirúrgico, a urologia, ela sempre foi uma especialidade que liderou a tecnologia. Então, assim, no início, cirurgia de próstata era uma cirurgia caótica, que precisava de toda uma atenção, os pacientes evoluíam muito mal. Era inicialmente uma cirurgia aberta. Na atualidade, a gente também faz cirurgia aberta, mas
Com a chegada da tecnologia, videolaparoscopia, cirurgia robótica, esse contexto para o paciente mudou muito. Então, assim, quando ele é submetido a uma cirurgia robótica, ele pode ir de alta no dia seguinte para casa, depois de ter retirado a próstata. E aí, com os tratamentos minimamente invasivos, além de reduzir o tempo de internação, tem a chance de reduzir também esses efeitos colaterais, que às vezes pode chegar a ser impotência sexual, incontinência urinária, mas tudo isso é sempre conversado com o paciente, individualizado a cada caso, dependendo do que o paciente tenha, como, por exemplo, comorbidades ou doenças associadas. Sim, com certeza. Agora, doutora Eugênia, a idade para começar a fazer o exame é 50 anos. 50 okay. anos. Mas o câncer de próstata pode dar em jovens, em adulto e até criança ou não? Olha, pacientes jovens, menores de 40 anos, existe na literatura, tem uma porcentagem muito pequena. 5% de alguns relatos de casos, mas assim, é muito raro, eu nunca vi realmente um paciente tão novo assim ter câncer de próstata. Mas acima de 45, quando o paciente, acima de 40, 45 anos, quando o paciente tem antecedentes familiares de câncer de próstata ou câncer de mama, essa chance aumenta. Então, nesse paciente, o rastreio com exame de sangue, toque retal, começa ainda mais cedo. Perfeito, perfeito. E, geralmente, quanto tempo dura o tratamento? Depende do que seja escolhido para o paciente, mas, em geral, o acompanhamento é ao longo de 10 anos, porque ao longo desse período, a doença ela pode mudar, ela pode retornar, e o importante de tudo isso é que, na atualidade, a gente tem muitas ferramentas. Então, assim, paciente fez cirurgia, ficou no acompanhamento, deu uma alteração, a gente vai ter outras ferramentas para conseguir tratar esse paciente. E o mais importante também ressaltar é que os pacientes não têm sintoma. Olha, que interessante. Então, assim, o paciente normalmente fala assim, eu não vou na consulta porque eu estou me sentindo bem, não estou sentindo nada. Inclusive, quando é diagnosticado com câncer, ele fala, mas doutor, eu não estou sentindo nada. O câncer é uma doença silenciosa, né? Silenciosa completamente. Quando ela dá sintomas, e esses sintomas são secundários ao câncer, é porque já a doença está localmente avançada. Então, aí, a gente vai também ter que avaliar de quais são os tratamentos que esse paciente vai se beneficiar, mas, na atualidade, a gente tem várias ferramentas aí para a gente conseguir ajudar esse paciente. Certo. Na verdade, a mulher contribui muito, né? Com certeza. É impressionante porque chegam muitos pacientes do lado da esposa, que ela é quem cuida, quem toma conta. Eu vim porque minha esposa me obrigou a vir na consulta. Viu propaganda sobre Novembro Azul, estou aqui. Então, realmente, o apoio da família é importante, porque é um momento de vulnerabilidade, né? Ninguém pensa que vai passar por uma doença desse tipo e até que pode ter aqueles efeitos colaterais depois da cirurgia. Então, assim, a família é muito importante nesse apoio durante esse processo. Porque geralmente a pessoa não pensa nisso. A pessoa pensa assim, a pedra só cai no telhado do vizinho. No meu, não. Exatamente. Né? E é aí que a situação se complica. É uma quantidade muito grande de câncer de próstata no nosso país, ou isso está mais controlado na atualidade? Olha, 1 de cada 7 homens vai ter câncer de próstata em algum momento da sua vida. Então, assim, é uma estatística alta. E eu gosto dos números porque eles são muito precisos. E o interessante é que, apesar dessa grande população afetada pelo câncer de próstata, 2 de cada 3 homens não vão fazer o toque retal. 2 de cada 3. Gente. E a gente já sabe que até metade dos homens nunca fizeram PSA, que é um exame simples de sangue.
E tem que fazer os dois, né? Tem Agora, que fazer os dois. fazer o toque retal com uma mulher deve ser também mais constrangedor, é isso? Olha, eu já tive todo paciente. Um que chega tímido, porque eu sou mulher. Outros que chegam medindo a unha, o dedo. Aí outros têm preferência, porque geralmente a gente, mulher, tem uma mão mais delicada, então é muito engraçado. E tipo assim, quando é homem, eu vou estar me expondo, sei lá, vão ficar, né? Cada um pensando. vem com uma história. Mas o importante é que todos os homens saibam que tem toda uma equipe médica sempre para abordar, explicar, responder todas essas perguntas. A gente sabe que não é fácil, que pode chegar a ser constrangedor, mas o importante é o apoio da equipe médica sempre do lado do paciente. Com certeza, nossa senhora. Agora, uma coisa importante, se a família, né, o homem, principalmente o homem, o pai de família, começar desde a juventude, dar essa orientação ao filho, mostrar que isso é natural, que é uma necessidade para prevenção de uma doença, para a sua própria saúde, né? Que isso é um autocuidado. Na verdade, é uma proteção que você põe ali. Quando ele chegar lá nos seus 45 anos, 50 anos, ele vai estar com aquilo incutido na cabeça dele. Para ele, pode ser até constrangedor, mas ele sabe que é necessário. Ele vai fazer o exame, não é isso? Perfeito, ele já foi preparado para esse momento. Então, é por isso a importância também da educação dos pais com as crianças, até porque para ir no urologista não precisa estar com 50 anos, não. Então, tem muitos pacientes novos com outras queixas, outros tipos de doenças, todos os tipos. A nível da sexualidade, por exemplo, também doenças na genitália, nos testículos e do aparelho urinário em si. Então, não precisa esperar ter os 50 anos para ir no urologista ser consultado. O seu menino, adolescente, criancinha, pode ir também no urologista pediatra. Ou aquele adulto jovem pode ir no urologista consultar. Muitas vezes surgem perguntas, dúvidas que a pessoa acha que é normal, mas na realidade a gente vai e examina, vê que de fato tem uma alteração que precisa ser acompanhada, que precisa ser estudada, e isso é importante. Essa reeducação de parte da família, inculcando a necessidade de acompanhamento, né? educando. Isso. Agora, o acúmulo de estresse, oscilações emocionais, conflitos com seus valores, conflitos afetivos, são fatores que podem causar o câncer de próstata? Com certeza. Eu acostumo falar para meus pacientes da importância e da necessidade de acompanhamento da saúde mental com profissionais, psicólogos, psiquiatras, porque muitas vezes essa doença nesse órgão está associada de emoções fortes, de situações de estresse, de dor, de mágoa. Então, a gente vai tratar a doença da próstata, com certeza, da melhor forma possível. Mas esse estado mental saudável, com aquela sensação de eu quero melhorar, eu quero ser tratado, eu vou receber uma cura, é importante. Então, se o paciente está vivendo situações difíceis, é importante também a ajuda de profissionais dessa área para melhorar o estado mental. Quando a pessoa está sobrecarregada de estresse, com muitas dificuldades no relacionamento, muitos problemas, desafios, se sente pressionado, né? Além de procurar um profissional da área emocional, né? Como um psicólogo, um terapeuta, é importante também ele buscar autoconhecimento e, nesse período, ele ir fazer
uma consulta para ver se está tudo bem, independente se é novembro azul, amarelo, cor-de-rosa, verde. Quer dizer, ele ir para se prevenir, porque o próprio emocional aciona, né? O que acontece? O câncer é uma célula que você que é doutora, que sabe, sem dúvida, mas o câncer é uma célula que ela está reagindo diferente das outras. Ela entrou num estado de rebeldia, tipo assim, estou fazendo motim. Né? Aqui começa a fazer No câncer, as células, elas param de funcionar fisiologicamente para funcionar de uma forma bagunçada. E aí elas começam a se reproduzir do jeito que elas acham que tem que se reproduzir, até o ponto que elas perdem as propriedades naturais dela. E aí é onde nasce a neoplasia. Olha, no meu consultório, eu acostumo, além de abordar essa parte da patologia da doença, eu sempre sou muito incisiva na questão de atividades alternativas, como está fazendo atividade física? Qual é que é a frequência que faz atividade física? Está assistindo algum grupo de apoio? Você tem alguma religião? Vai lá na igreja que você gosta, acompanha, começa uma leitura que te ilumina o dia, que aumenta essas vibrações. Porque é fundamental. Isso aí faz total diferença, tanto na atitude do paciente no momento de receber o diagnóstico de câncer, quanto na resposta ao tratamento para essa doença. E procurar também um centro espírita, onde ele possa fazer um tratamento espiritual, onde ele possa estudar também autoconhecimento, porque quando ele faz o mergulho interior, que ele passa a conhecer as suas emoções, ele começa a perceber, descobrir quais são os gatilhos que tiram ele do prumo, da realidade, do foco, né? Iraci, eu já dei 2 tipos de receita. Aquela receita com medicação, pedido de exame, e aquela receita com nomes de palestrantes bons para a pessoa melhorar e entrar nessa sintonia. Então, assim, eu falo assim, não tem tempo? Começa a assistir no YouTube esses palestrantes, essa informação. Joana de Ângeles, então, sempre recomendo. Faz uma leitura boa. E aí, se despertar aquele interesse, busca ajuda, que você vai ser bem acolhido. Exato, porque vai começando a vibrar diferente, a ter uma sintonia diferente, a mudar os seus pensamentos, mudar o foco, né? Principalmente aquele que desenvolveu uma neoplasia já, ele precisa, o corpo gritando, falando assim, olha para mim, dá atenção para mim, você tem que mudar agora. Não é mudar daqui 10 anos e nem na próxima encarnação, porque senão a sua próxima encarnação vai chegar bem rápido, né? É mudar agora. Então, a pessoa tem que voltar a olhar para ela. Não adianta ficar olhando para fora e buscando fora a resposta, a solução vindo dos outros. Às vezes o paciente acha que está no melhor momento da vida. Tipo, eu recebi já paciente falando, doutora, eu acabei de me aposentar e olha, agora que estou doente. Agora, quando eu achava que ia estar tudo bem. Que ia aproveitar a vida. Aí, pode ser. Aí, conversando com o paciente, sabe, toda uma trama familiar, cheia de emoções fortes, muita dor, muita mágoa com a família, com os pais. E aí, ele ficou assim, caramba, eu não me lembrava que eu sentia tudo isso. Exatamente. Aí eu já logo, vamos buscar ajuda. O tratamento você vai receber para a doença da próstata, mas é necessário também cuidar da nossa mente com um profissional e além nós mesmos, porque tem medidas, meditação, yoga, enfim. Aí eu acostumo, geralmente, quando tenho tempo e espaço, dar aquela receita adicional de medidas alternativas. Yoga, sim, meditação, acupuntura, faz toda a diferença na parte mental do paciente.
Com certeza, quando ele começa a se tratar, ele começa a ver que ele está se beneficiando, né? E nesse benefício também abre uma esperança. Ele começa a ver que, peraí, eu tenho chance, eu tenho um horizonte, né? Não é porque eu não tenho câncer, eu estou com câncer agora, que eu fui apontado por Deus e falar assim, ó, tu tá excluído, vai sair da vida, você tá fora do time agora. Não é nada disso, muito pelo contrário, né? Agora que eu estou tendo chance de trabalhar tudo aquilo que estava me fazendo mal, meus sofrimentos passados. Então, vai transformando tudo isso, né? Às vezes a doença vem para despertar consciência, sair daquela rotina de tá tudo ok, tá tudo bem, vou na onda que estou indo. É isso aí. Então, muitas vezes ela vem para nos ajudar, embora pareça que não. Sim, para a gente mudar a trajetória que a gente está fazendo, né? Realmente, a gente vem num processo de fazer escolhas, de ter determinadas posturas que a gente acha que não, isso é o certo. Isso pode ser o certo, mas é isso que te faz bem? Essa luta toda de bater de frente com os outros, de querer ser o melhor, ou mais isso, ou mais aquilo, né? Isso tudo te faz bem? Então, é a pergunta das coisas que acontecem no seu dia. O que isso me beneficia? Se não tiver uma resposta de benefício, então agora avalia. Isso faz bem para você? Está lutando tanto para morrer na praia, para quê? Exatamente. Vai nadando e pronto, morre na praia. Então, é um momento de transformação, de avaliação, de mudança. Só que, para que o indivíduo não chegue a esse ponto, a esse processo, né, que estamos falando, quem já está com o câncer, com uma neoplasia, mas para que você não chegue a esse ponto, vá fazer o exame, vá fazer o toque. É necessário realmente ir na consulta com o urologista, realizar exame físico, realizar o exame de sangue e estar sempre de disposição e mente aberta para as orientações médicas de cada caso. E os homens, eles fazem inúmeras brincadeiras, né? Muito. Muitas brincadeiras. Vou no urologista, tenho medo de viciar. Então, vicie de uma vez por ano. Pronto, está resolvido. Olha, e detalhe, não precisa fazer o toque de ano em ano. É selecionado. Então, assim, o urologista vai avaliar cada caso, dependendo do valor do PCA, dependendo do toque inicial. Aí ele vai definir se o próximo ano ele vai precisar de toque ou se pode dar mais um tempinho. Então, assim, fica tranquilo que não necessariamente vai ter que ser todo ano. Tá vendo uma informação que você não tinha? Olha só o que você está fazendo com você. Mas está se arriscando à toa. É necessário o acompanhamento. Se você fica em casa, não vai no médico, então aí. A gente não tem como garantir. É isso aí. Passa rápido, né, doutora? Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, alegria ter você aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. E, bom, finalizamos convidando vocês, homens, que estão lá em casa, e vocês, esposas, mas que estão nos assistindo, para ir na consulta com o urologista, aproveitar esse movimento e essa campanha para cuidar da saúde de vocês. É isso aí. Então, é fundamental você ter esses movimentos na tua vida. É uma questão de autoamor, é uma questão de respeito a você mesmo, ao seu corpo. Não é ao outro, é a você mesmo. E lembre-se que cuidar do seu corpo físico, cuidar do seu emocional, é um ato de autoamor. É um ato que pode transformar a sua vida. Então, não esqueça, você é a pessoa mais importante da sua vida.
Não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu filho, não é sua filha, não são seus amigos, não são seus parentes. A pessoa mais importante da sua vida é você. Porque a gente só dá ao outro aquilo que a gente tem. E quando a gente não se cuida, a gente não tem autoamor, a gente não tem amor para dar para o outro. A gente tem dependência. E mesmo assim, quando a gente não se cuida, a gente não se respeita, a gente se esvazia. E a hora e o momento que o outro mais precisar da gente, a gente não está aqui para ajudar. Então, você é a pessoa mais importante da sua vida. Uma ótima semana, radiante de paz e alegria e exames. Beijinho carinhoso e até a próxima semana.